Olá, boa tarde, 1h28. Boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV aqui no Acre. É um prazer imenso tê-los aqui. Quero pedir que vocês acompanhem o programa Gazeta Entrevista, nesta quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2023. O Laércio já apertou aí o piloto, tem as formas como você pode acompanhar o programa Gazeta Entrevista e tem também o número do WhatsApp, que você pode me ajudar aqui na construção de conteúdo, não é? Para você interferir no debate. Hoje a nossa conversa vai ser importante, principalmente, é importante para todo mundo, correto? Para qualquer área profissional. Você que trabalha, você que se envolve com outras pessoas, vai precisar ouvir um pouquinho do que os convidados têm a dizer aqui. Agora, se você, parceiro, se você trabalha no ambiente empresarial, aí é que você precisa ouvir mesmo, correto? Se você, no seu ambiente de trabalho, você se relaciona com outras pessoas, é importante você ouvir. Sabe por quê? Vou dizer aqui, vai acontecer aqui em Rio Branco, não vai ser nem hoje, nem amanhã, mas vai ser daqui a pouquinho, eles vêm trazer as datas aqui, o maior treinamento de inteligência emocional que existe atualmente. E vai ter aqui, o Acre participa disso. Tem pessoas que estão organizando, vamos conversar com dois dos organizadores que trouxeram esse treinamento para cá, maior treinamento de inteligência emocional. Eu tenho muita dificuldade para entender e aceitar e etc. Mas, gente, ouvir não faz mal, né, parceiro? Vamos ouvir o que é essa inteligência emocional, qual é o fundamento dela, né? Ela se ampara em quê? E qual o impacto disso na minha rotina de trabalho? É importante a gente ouvir. Ouvir não faz mal não, tá bom? Então, nos 2 primeiros blocos do programa, vamos falar sobre esse treinamento que está aqui, que vai vir aqui para o Acre, perdão. Correto? Vamos saber como é que você pode participar, enfim, tire suas dúvidas. Coloque a sua pergunta, a sua dúvida, o seu nome, a sua cidade ou o seu município, é sempre importante. Você dá identidade àquilo que você pensa, tá bom? Agora eu tenho um recado. Para você que me assiste, eu vou falar sobre uma oportunidade para você sair do aluguel. A Hiper Empreendimentos lançou o Reserva Amazônia, um bairro planejado, todo murado, com lotes de 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa, com quadras de esportes, playground, pista de caminhada e sede para a associação de moradores. Pronto para construir com um novo conceito de moradia, possuindo um sistema de autogestão semelhante a um condomínio fechado com monitoramento 24 horas. Sem falar na excelente localização, fica próximo à sede da Polícia Federal. Aperta o piloto aí, Lala. Chefe, por favor, qual a sugestão de hoje? Reserva Amazônia, sem dúvida. Bairro monitorado 24 horas, com muro de segurança. E para harmonizar, o investimento é a metade de morar em condomínio e quem cuida é a associação de proprietários. Uau! Inovador, hein? Tá, mas e o ponto? O ponto é o melhor, do ladinho da van. Amor, eu amei esse Reserva Amazônia. IP. Viver bem e com segurança só no Reserva Amazônia. Tá vendo? Aproveite essa oportunidade e adquira agora mesmo o seu lote. Mais informações pelo telefone 3214 1000. Essa é a forma agora de falar, tá bom? 3214 1000. Hiper Empreendimentos, há mais de 40 anos realizando sonhos. Muito bom. Eu quero pedir pro Laércio para você apertar o piloto, Laércio, antes da gente conversar sobre esse treinamento de inteligência emocional. Nós vamos conversar aqui com o Itamir. O Itamir, a gente conhece mais o Itamir Lima como uma liderança sindical, mas ele hoje aqui está como coach integral sistêmico, entender também o que é isso. E a Andréia de Jesus, analista de perfil comportamental. Mas antes de falar sobre isso, eu queria só fazer aqui uma observação em relação a um tema da agenda pública, um tema que tem interesse público. E eu vou aproveitar até aqui a presença do Itamir, ele vai se sentir um pouco
envolvido no debate, porque guarda relação com a segurança pública e é importante a gente conversar sobre o assunto. Pode apertar o piloto, Lala? É o seguinte, essa situação que acabou expondo a Prefeitura de Rio Branco, né, do roubo dos fios de cobre, que foi responsável pelo atraso no desfile dos blocos, não é? Mas eu acho que a tolerância já chegou no limite, não é? Eu acho que já deu prejuízo demais para os cofres públicos. Eu acho que está na hora da Polícia Civil e da Polícia Militar reagirem à altura. Ora, eu vou aqui falar, rapidamente, vou falar uma série de obviedades, coisas óbvias. Por exemplo, esses meninos, esses rapazes, esses homens aí que ficam roubando esses fios de cobre, eles não vão roubar fio de cobre para fazer bonequinhos. Não é um capricho, eles vão vender. Se eles vão vender, olha que eu falei que eu ia falar coisa óbvia. Se eles vão vender, alguém vai comprar. Ora, quantos sucatões nós temos aqui, ou quantas empresas nós temos aqui em Rio Branco que se interessam por esse tipo de produto? Nós temos muitas. Quantas? 10? 15? 20? Vamos lá, eu vou aloprar. 30. Não temos 30, mas eu vou aloprar. 30 empresas como essas, que compram esses fios de cobre. As nossas polícias não têm condições de fazer um trabalho de investigação com 30 empresas? E não são 30. Mas eu falei que eu vou superfaturar. Não tem condições? 30? Ah, não são só essas empresas, porque essas empresas estão fazendo até hora extra, parceiro, para poder receber esses fios de cobre em hora fora do horário de expediente, né? Ficam aí até tarde da noite, o camarada bate lá já sabe. Então, elas se preparam para isso, algumas, não estou falando todas, mas algumas. Então, a nossa polícia não tem condições de dar conta disso, não? Outra coisa, tem gente maior envolvida? Bora, põe aí. O que não dá é para o município, para o Estado, ficar com esse tipo de situação, sem contar aquilo que é incontável, né? Sem colocar na fatura o que é incontável. O que não é contabilizado? O risco, a sensação de insegurança, você passar num lugar, está escuro, porque um boçal roubou o fio e outro, mais boçal ainda, comprou o fio. Então me parece que, como eu falei, que era um conjunto de coisas óbvias, né? Vende porque tem quem compre e o poder público parece que não tá dando, como diz o Matuto, não está dando vença para esse assunto. Nós não temos tantas empresas assim aqui. Me parece que essas câmeras que a Prefeitura instalou, que são câmeras necessárias, já demonstraram que são eficazes, mas por que não filmaram o roubo desses fios que inclusive expuseram, né, a própria organização do evento? Do carnaval, né, dos blocos. Então, me parece que esse assunto é um desgaste que a segurança pública está tendo desnecessário. E se existe investigação em curso, é preciso acelerar, porque está demais. Do jeito que está, não é possível ficar. Bom, mas vamos aqui a nossa labuta do dia, Itamir Lima, coach integral sistêmico, e a Andréia de Jesus, analista de perfil comportamental. Boa tarde, sejam bem-vindos aqui. Bom, primeiro, eu já anunciei aqui, né, que nós vamos ter aqui em Rio Branco, vamos sediar esse treinamento, né, de inteligência emocional. Eu não sei qual dos dois poderia nos explicar inteligência emocional. Que conceito é esse? Como é que a gente poderia entender isso, Itamir? A inteligência emocional é um conceito muito utilizado, né? Ele foi falado ou trabalhado a primeira vez por Daniel Goleman, que é um estudioso de Harvard, PhD, e Daniel Goleman fez todo um estudo sobre a inteligência emocional e como que isso afetava o dia a dia das pessoas, né? A gente fala sempre muito, desde muito menino ou de muito tempo, a gente fala sobre o QI, que é o coeficiente de inteligência. E a inteligência emocional é o coeficiente de você saber gerir as emoções, né? Você ser capaz de identificar a sua emoção, e o Paulo Vieira, que é o
dono desse método maravilhoso, que é o método CIS, que é o treinamento que nós vamos estar, ele disse que inteligência emocional é você ter a emoção certa, na hora certa e na intensidade certa. Porque muitas vezes as pessoas elas não são capazes de gerir os seus relacionamentos, de entender que às vezes uma pessoa me fala alguma coisa não para me magoar ou para me ofender, mas às vezes até para me ajudar. Mas a forma como eu recepciono isso tem muito a ver com o que eu estou gerindo as minhas emoções no dia a dia. Por exemplo, se um pai pune um filho por um erro, derramar alguma coisa, né? O grito, a ofensa, muitas vezes a gente já viveu isso, muitas vezes nas nossas casas ou na casa de alguém. A forma como você tratou isso, ela foi além. Por quê? Porque você não foi capaz de gerir a emoção. E esse gerenciamento das suas emoções, ele está no seu dia a dia, no seu relacionamento conjugal, com seus filhos, no seu trabalho. Como que você vai conseguir equalizar isso para que você possa ter um entendimento daquilo da forma como é, e não da forma como você está interpretando. Então, pessoas podem ver um dia chuvoso de uma maneira triste, outras podem ver, poxa, que bom está chovendo, não é verdade? Então, a natureza é a mesma, mas a forma como você recepciona isso é diferente. E nós vivemos num piloto automático, de ação e reação. A gente não pensa, não avalia, entende? A gente não consegue controlar muito bem isso. E o método CIS, ele trabalha isso de uma maneira muito mais ampla. Por quê? Porque ele vai sobre a crença de quem você é, que é a sua crença de identidade, a crença do que você é capaz de fazer e a crença daquilo que você pode construir na sua vida, aquilo que você pode ter. Entende? Agora, o Itamir, a Andréia também, se puder intervir, fique à vontade. Eu me lembro quando o professor Daniel Goleman lançou Inteligência Emocional, isso foi, se a memória não me falha, por volta ali no início dos anos 90, 92, por ali. Sim. Foi uma febre, né? Todo mundo queria ler o Daniel Goleman e tal, foi uma ocasião. Uhum. Mas parece que essa retórica a respeito de autoconhecimento e a partir desse autoconhecimento você ter uma eficácia maior nas suas relações, inclusive nas relações de trabalho, parece uma coisa... Não belisca ali aquela ideia de autoajuda, não? No meu ponto de vista e no ponto de vista do coaching integral sistêmico, né, que daqui a pouco a gente vai explicar a diferença do coaching comum e do coaching integral sistêmico, que a gente trabalha com o coaching integral sistêmico. Tem até a sigla, né? CIS, né? Isso, coaching integral sistêmico, exatamente. Essa metodologia, ela vai além da autoajuda, né? A autoajuda é como se fosse um motivacional. Só que assim, o motivacional, ele passa. Tem dia que tu tá super motivado por algum momento. Não, você sai de uma palestra motivacional, você vai mudar o mundo em meia hora. Exatamente. Não consegue sustentar aquilo por 2 dias. E o porquê que você não consegue sustentar? Porque você não foi na raiz do seu problema. Você não foi nas crenças, que é o que a gente trabalha, crença de capacidade, crença de identidade, quem eu sou na minha essência. Quem é o Itauã, na sua essência, na sua origem, não o que os outros falam, não o que o seu pai ou que a sociedade intitulou, quem é você na sua essência. Crença de capacidade, o que eu posso fazer, e a crença de merecimento, o que eu posso ter. Então, é trabalhado através do coaching integral sistêmico essas 3 crenças que são a base do ser humano. Então, me perdoe, vamos repetir? Crença de identidade. Crença de identidade, quem eu sou. É a base. Crença de capacidade, o que eu posso fazer. E crença de merecimento, o que eu posso ter. Isso, entende? Certo. O que eu mereço ter, o que eu posso ter. E é trabalhado com o coaching integral sistêmico ferramentas que te fazem refletir, que te fazem avaliar e que te ajudam a decidir, tomar decisões acertadas, baseadas na sua crença de quem você é. Hoje a gente estuda no coaching integral sistêmico que o ser humano ele está com a nossa pirâmide invertida. Qual a pirâmide do ser humano, qual pirâmide você está sendo? A pirâmide de identidade. Por exemplo, a pirâmide que a gente relata a base da pirâmide é eu sou. A segunda base é o que eu faço. A terceira base, o que eu posso ter. A pirâmide está invertida. As pessoas hoje te valorizam pelo que tu tem. Então, o eu tenho está para baixo, está de cabeça para baixo, o eu tenho está na base. E o que eu faço é o segundo, quem eu sou é o último. Está tudo invertido. E quando você trabalha dessa forma, você age de forma, vamos dizer assim, a maioria das vezes, desordenada. Lá na frente você vai colher algo que você não gostaria, você vai ter resultados que você não esperava. O coaching integral sistêmico, ele traz essa consciência, por isso que não é uma autoajuda, através de ferramentas
comprovada cientificamente, neurologicamente, através de vários relatos e, vamos dizer assim, pesquisas científicas neurológicas e em outras áreas também, né, PNL, e outras ciências que comprovam o poder da mente humana de transformar, inclusive a capacidade que o ser humano tem de todos os dias se transformar, independentemente de idade, independentemente de crença, de religião ou de qualquer outra coisa. Essa capacidade de neuroplasticidade que o ser humano tem. No coaching integral sistêmico a gente estuda Entendi. isso e trabalha isso. Você queria complementar alguma coisa que ela falou? Não só que essa pirâmide é a pirâmide das nossas crenças, né? Do que eu acredito que eu sou. Como ela falou, está investido. E não está investido só porque a sociedade nos cobra isso. Às vezes a gente se coloca nessa situação. Sim. Então eu me valorizo muito pelo que eu faço. Então nós temos pessoas viciadas em fazer, em realizar coisas. O tarefeiro. O tarefeiro. Ele quer, e às vezes ele acumula situações e não consegue resultado em nenhuma. Por quê? Porque ele acredita que precisa agradar. Ele precisa dar resultado. E isso está lá, instalado lá na nossa infância. Sim. Muitas vezes quando nós éramos cobrados, não por quem nós éramos, mas pelas coisas que nós fazíamos. Exatamente. Tirou nota baixa, quebrou alguma coisa, fez alguma coisa errada, humilhou seus pais ou envergonhou eles. Então essa cobrança acaba nos imprimindo uma ideia de que o que é importante é o que eu faço e não exatamente quem eu sou. Embora as coisas elas se misturem, mas eu preciso entender quem eu sou para eu começar a tomar atitudes e começar a buscar as coisas que eu acredito merecer ter. Agora, tem uma parte dessa pirâmide que nós temos pouco controle, imagino eu, não sei como é que o método entende. Quem eu sou, ok, eu preciso desse conhecimento. Aliás, essa é uma pergunta antiga. Sim. Quem eu sou, ok. O que eu faço, não é isso? Isso. É o que eu faço. O que eu faço, né? Depois o que eu crença tenho. de capacidade. Em que eu sou capaz. Agora, o que eu mereço. Essa daí é algo que é uma ponta da pirâmide que, digamos assim, nas relações de trabalho, é uma ponta que a bola está com o patrão, né? Ou não? Você que já foi sindicalista, como é que está isso? Porque assim, o que eu mereço? Então, eu estou me conhecendo, eu estou apresentando esse trabalho aqui com esse grau de qualidade. E agora, patrão, eu estou lhe perguntando, o que é que eu mereço? Eu não estou merecendo ganhar um pouco mais? Como é que é? Eu mereço um pouco mais de benefício aqui e acolá? Na verdade, o coach o coach integral sistêmico, ele trabalha não o que os outros lhe oferecem, mas o que você é capaz de fazer e realizar. Então você está falando de uma crença de eu fazer o meu trabalho, um bom trabalho, e talvez ganhar a mesma coisa de um que não faz o mesmo trabalho que eu. Né? Então essa compreensão você aliás, perdão, o que é no serviço público, por exemplo, é igual. Isso é típico. Sim, sim, claro. Até porque a questão de classificação, de crescimento, isso aí é, vamos dizer assim, é uma estabilidade que existe, né? E que a meritocracia lá na Constituição ela não foi muito bem seguida, né? Ela trabalha de maneira desequilibrada, vamos dizer assim, na maioria das funções. Quando a gente está trabalhando no coach, você perguntou assim, não é uma autoajuda? Não se você entrega ferramentas. Se você permite que a pessoa ela possa compreender a sua crença e rompê-la. Quando a gente fala de crença de merecimento no coaching integral sistêmico, não é eu ficar buscando de alguém o mérito, é de eu produzir o próprio mérito. O Mário Sérgio Cortella, ele até fala, né? Filósofo Cortella, professor filósofo Cortella, exatamente. Ele até usa uma expressão, está fazendo o possível ou melhor. Não é o melhor do mundo, é o seu melhor. Nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então é você, e o Cortella ele foi secretário de educação no governo de Luiz Erundina. Isso, exatamente. Então ele Prefeitura de São Paulo. Ele trabalhou muito isso dentro do sistema educacional público, de as pessoas buscarem fazer o seu melhor, de trazer resultados melhores, independente do valor salarial que ela recebia. Porque ela poderia buscar, né, vamos dizer assim, o seu merecimento, a sua capacidade de realizar na sua excelência. Que é buscar excelência, é o que o Cortella busca. E o coach integral sistêmico, ele trabalha justamente isso. A diferença dos coaches, né? Tem o coach normal, convencional, e o coach integral sistêmico. O que é coach? Entender onde você está, qual o seu estado atual, em todos os pilares da sua vida, ou essa compreensão. Né? No coach normal, você só entende onde você está e onde você quer chegar. E o coach, ele traz começa a trabalhar plano de ação, metas para você chegar lá. Qual a diferença do coach integral sistêmico? Ele tem essa base de onde você está, onde você quer chegar, mas ele trabalha de maneira integral, emoção e razão. A gente às vezes desvincula, e não são coisas desvinculadas, elas são coisas que se integram. E ela busca esse entendimento para que você possa ter realmente um conhecimento. Isso é uma verdade, porque essa ideia de que, por exemplo, olha, quando
eu entro na TV Gazeta, eu desligo o meu pessoal e aqui só está o profissional. Sim. Isso é uma balela, Sim, isso é uma balela que existe. Exato. E o sistêmico, só para concluir, tá? Perdão. É você ter uma compreensão que sua vida não é só dinheiro, a sua vida não é só sucesso profissional, não é só sua saúde, é seus relacionamentos conjugais, familiares, com seus pais, é você servir ao seu próximo, é você buscar qualificação. Então são 11 pilares, por isso que ele é integral. É razão e emoção e trabalha todos os pilares, não apenas um. André, eu queria que você respondesse ao Luiz Carlos. Ele mora lá na Vila Acre, uma pessoa que sempre participa aqui. Obrigado, Luiz Carlos, pela sua ajuda. Pergunte aos entrevistados, a inteligência emocional ajuda nas relações interpessoais e em quê? Porque a gente está falando muito a respeito da questão meio que vinculando a questão profissional, ele está perguntando outra coisa, ele está indo para um outro varadouro aqui. Ele está indo mais para a análise de perfil comportamental, que eu também posso responder. Exatamente, por gentileza, então. Então, como que é o nome do rapaz? Luiz Carlos. Luiz Carlos, a inteligência emocional ajuda sim. Inclusive, como o nosso colega também falou, como trabalha de forma sistêmica os 11 pilares da nossa vida, fazendo com que a gente entenda que a gente não tem só o profissional, não tem só o conjugal, mas a gente tem 11 áreas a ser cuidada e que elas podem ser cuidadas concomitantemente. O coaching integral sistêmico ajuda principalmente nos relacionamentos, que é a inteligência emocional, a capacidade de eu interagir com a pessoa e retirar o melhor dela e me conectar com ela e oferecer o melhor de mim, independentemente do que está acontecendo ao nosso redor. E isso também se aplica para como eu capto as informações, para como eu interpreto as informações ou as circunstâncias e situações que eu vivi, né? Nas relações interpessoais, o análise de comportamental, o perfil comportamental entra, que também trabalha um pouquinho dentro do método. Depois a gente tende para a área mais específica, que é a minha formação. Ele trabalha, inclusive, essas relações interpessoais, né, para que você possa entender quem você é, saber qual é o seu perfil comportamental, se eu sou mais dominante, mais influente, mais conforme, como cada um desses perfis se comportam diante da circunstância, como eu posso melhorá-los, como eu posso interagir com uma pessoa que é dominante, que não tem o mesmo perfil que eu, porque justamente você consegue se identificar com uma pessoa que é parecida com você, que pensa parecido com você. Sim. E a análise de perfil comportamental, o coaching integral sistêmico, ele te ajuda a te ver de uma forma tão poderosa, nesse autoconhecimento, de você realmente dizer, caraca, eu funciono dessa forma. E quando eu quando eu consigo entender como eu funciono, eu consigo ser mais paciente com o outro, porque eu sei que ele funciona diferente, eu consigo ser mais atencioso, eu consigo tirar o melhor dele, vamos dizer que um conforme, que é a pessoa que é mais detalhada, que ela segue mais normas, que ela é focada no resultado, mas ela foca nas normas também. E eu consigo olhar para ele e achar assim que ele não é o perfeccionista, ele não é gente, faz parte do perfil comportamental dele. Então eu vou ter mais paciência com ele e vou tentar abstrair o melhor. Como eu posso aproveitar desse conforme dentro do meu trabalho? Eu vou colocar ele numa área mais de processos, que ele vai se identificar melhor, né? Como eu posso lidar mais com esse dominante? Essa forma dele agir, ser mais direto, estar mais focado em resultados também. Como eu posso abstrair o melhor? Eu posso pôr esse dominante aqui nessa área que ele vai direto com a minha necessidade, da minha empresa ou da minha vida. Como eu consigo lidar com essas relações? Perfeito. Então, é extremamente Então, importante. Luiz, eu acho que deu para ter uma noção aí de como extrapola muito, né, a questão do ambiente empresarial. Eu vou fazer o intervalo agora, vamos continuar, vamos saber como é que dá para a gente agora fazer uma divulgação, um debate um pouco mais focado em relação ao encontro aqui de Rio Branco. Como é que a gente faz? Você que é empresário, que se interessou pelo assunto, pelo método, vamos conversar logo após o intervalo. Não sai daí não, continua no Gazeta Entrevista.